Vamos conversar neste momento com o advogado Ariel de Castro Alves, ele que é especialista em direitos humanos pela PUC de São Paulo, presidente do grupo Tortura Nunca Mais e membro do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Olá, Ariel, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da RBA e também da TVT. Bom, Ariel, vamos começar aqui com um fato bastante polêmico que aconteceu ontem, né? Ganhou repercussão, gerou muitos protestos aí, principalmente da comunidade judaica, a fala do podcaster Monark, né, do canal Flow, ao defender a existência de um partido nazista. Foi durante uma entrevista, né, com os deputados federais Kim Kataguiri, do Podemos, e da Tabata Amaral, também com a Tabata Amaral, do PSB. E ele disse, vou abrir aspas aqui, eu quero o seu comentário. Ele diz o seguinte: a esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei. Bom, Ariel, essa defesa, né, enfim, ter um partido nazista, isso aí, essa fala dele, não é a liberdade de expressão, é um crime, não é isso, Ariel? Sim, primeiro que eu não sei quem é esse tal Monark. Infelizmente esse tipo de figura só fica conhecida diante dessas polêmicas, né, e que acabamos tendo uma repercussão. E também não desconheço a existência desse podcast. Infelizmente, nós vemos hoje alguns veículos de comunicação dando vazão, dando espaço a atitudes criminosas. E a defesa da existência de um partido nazista, a defesa de que os nazistas tenham espaço no Brasil, como ele disse aí, configura crime, apologia ao nazismo. Nós temos a lei que trata da discriminação racial, a Lei 7716 de 89, que ela prevê no artigo 20 que qualquer prática, induzimento, incitação à discriminação, ao preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional configura crime com 1 a 3 anos de prisão. E o mesmo artigo 20 dessa lei, que trata da discriminação, ela também aí está prevê, né, que quando se coloca emblemas, né, ostente símbolos do nazismo, isso também é crime. Então, quem está defendendo a existência de um partido nazista está defendendo exatamente isso, a ostentação dos símbolos, dos emblemas do nazismo, e defendendo também a discriminação, já que o nazismo, já que o Holocausto, ele eliminou, né, ele exterminou, ele cometeu genocídio do povo judeu, de ciganos, de negros, de homossexuais, de pessoas com deficiência. Então, todos que eles consideravam como não pertencentes à raça ariana. E, na prática, o bolsonarismo, ele deu vazão, ele dá apoio, ele fortalece essa ascensão do nazismo e do neonazismo no Brasil, porque nós vimos em vários momentos atitudes de membros do governo Bolsonaro que também fazem alusão e exaltam o nazismo, começando por aquele secretário de Cultura, lá em 2020, que ele citou trechos de um discurso de Joseph Goebbels, que foi o ministro de comunicações do Hitler, da Alemanha nazista. E ele depois, diante de toda a pressão, ele acabou tendo que renunciar, que sair, mas continua vinculado ao bolsonarismo, aquele secretário Roberto Alvim. Então, nós tivemos também um outro assessor do Bolsonaro que fez símbolo com a mão, fez gesto, lá no Congresso, no Senado, né, diante da TV Senado, e infelizmente não foi punido por aquilo, mas um gesto identificado com os supremacistas brancos, identificado também com o nazismo. E já vimos também em outras atividades do Bolsonaro com militares, inclusive com ex-colegas dele
das Forças Armadas, lá no Palácio do Planalto, eles fazendo também gestos nazistas. O Bolsonaro, numa live também, tomando leite puro, leite branco, que também foi identificado como um gesto do nazismo. Então, quero dizer que, infelizmente, o bolsonarismo está vinculado com a ascensão do nazismo no Brasil, e isso é extremamente perigoso. Agora, o Monark depois, ele gravou um vídeo, né? Ele pedindo desculpas, né, pelas declarações. Eu vou ler aqui a nota. Ele diz o seguinte: eu errei, a verdade é essa, eu estava muito bêbado. Eu fui defender uma ideia, que é uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro. Eu estava bêbado. Ele diz ainda, né, que de uma forma muito insensível com a comunidade judaica. Ele disse: eu peço perdão pela minha insensibilidade, e pediu também compreensão. Né? Ele diz que são 4 horas de conversa, eu estava bêbado, fui insensível sim, e errei na forma como me expressei. Dá a entender que eu estou defendendo coisas abomináveis. É uma MERDA, enfim, errei para CARALHO. No fim do vídeo, ele voltou a pedir desculpas para a comunidade judaica e convidou aí representantes para participarem do programa. Ele disse para ele poder explicar mais, para que as pessoas possam explicar mais toda essa história. Eu coloquei aqui essa fala dele, e também para já ingressar nesse mesmo tema, mas em relação aos participantes, Ariel, a Tabata Amaral, né, a deputada federal Tabata Amaral, na hora discordou dele, enfim, na hora que ele falou da possível existência de um partido nazista no Brasil. Ela afirmou que a liberdade individual termina a partir do momento em que fere a de outra pessoa. Agora, o Kim Kataguiri disse que achava errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo depois da Segunda Guerra Mundial, quando o governo nazista, liderado por Adolf Hitler, promoveu aí o extermínio, como você disse, né, Ariel, de milhões de judeus e demais grupos. Ele disse o seguinte, Kataguiri: o que eu defendo, que acredito que o monarca também defenda, é que por mais absurdo, idiota, antidemocrático, bizarro, tosco que o sujeito defenda, isso não deve ser crime. E fala, porque a melhor maneira de você reprimir uma ideia é você dando luz naquela ideia para que ela seja rechaçada socialmente e não socialmente rejeitada. Tá aí, ele está cometendo também um crime, Ariel. A gente viu aí que a Procuradoria-Geral da República também já abriu um procedimento para apurar se houve aí apologia ao nazismo por parte do Kataguiri, né? Sim, nós temos também nesse artigo 20 da Lei dos Crimes aí, raciais, da discriminação, a previsão de que fazer apologia ao nazismo e aos símbolos do nazismo através de meios de comunicação é crime, com 2 a 5 anos de prisão. E o deputado, ele defende, né, ele defende o nazismo, porque ele diz que foi um erro da Alemanha nazista ter criminalizado o nazismo. Então, ele está defendendo o nazismo, ele está colaborando, corroborando a ideia do monarca. Então, ele também fez uma apologia ao nazismo, e por isso que a Procuradoria da República, que geralmente é omissa diante de atos de bolsonaristas, de membros da extrema-direita, mas o procurador-geral parece que saiu da sua inércia e resolveu agir, né, pedindo aí autorização do Supremo para que o deputado seja investigado. E também a prevaricação, né, no caso do Kim, porque a deputada Tabata, ela chegou a dizer lá que a liberdade de expressão não dá direito para alguém defender mortes, extermínio, eliminação de pessoas, porque quem defende o nazismo está defendendo isso, está defendendo uma raça pura, branca, ariana, e a eliminação de negros, de ciganos, de pessoas com deficiência, de homossexuais, entre outras pessoas. Então, a deputada agiu corretamente, criticou aquela atitude. Aliás, nós temos no Brasil, na Constituição, a liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão ela tem limites, precisa ter responsabilidade. E por isso que nós temos uma legislação penal para coibir essas práticas, para coibir
a própria apologia ao nazismo. E vários ministros do STF ontem também se manifestaram nas redes sociais, em entrevistas, dizendo que houve ali uma apologia ao nazismo. Então, nós precisamos que toda a sociedade brasileira se manifeste, não podemos aceitar esse tipo de defesa, né? Porque isso é bastante perigoso, essa ascensão do nazismo no Brasil. Esperamos que o deputado Kim seja responsabilizado. Ele também cometeu a prevaricação, porque ele, como um agente do Estado, como um deputado, ele tem que defender a Constituição e a legislação vigente no Brasil. Então, ele não pode aceitar que alguém faça uma apologia ao nazismo. Ele tem que ir contra aquilo e não apoiar aquela ideia. Então, prevaricação é quando o agente público não está cumprindo com as suas funções de ofício. E dessa ascensão nazista, ela tem sido identificada. Por exemplo, a SaferNet, que tem um canal de denúncias na internet, ela verificou um aumento de 60% de exaltações, apologias ao nazismo na internet entre 2020 e 2021. Então, isso mostra, né, o quanto também esse período Bolsonaro tem gerado, né, maior força para esses grupos se organizarem. Tem uma pesquisadora chamada Adriana Dias, que ela identificou 530 núcleos neonazistas atualmente no Brasil, um crescimento de 270% de grupos neonazistas entre 2019 e 2021, que coincide com esse período Bolsonaro. O jornal Globo, no ano passado, também mostrou um aumento de inquéritos, de investigações, de registros de ocorrências de apologia ao nazismo no país. E o Brasil é o 7º país do mundo com mais páginas e mais citações na internet de ostentação, de apologia, de apoio ao nazismo, segundo a SaferNet. Então, tudo isso mostra, né, o quanto nós precisamos enfrentar, combater essas práticas que são nefastas para a cidadania e para os direitos humanos. E, Ariel, como é que você viu esse argumento, né, do monarca dizendo que ele estava bêbado durante a entrevista? A embriaguez pré-ordenada, que é quando alguém bebe para praticar um crime, né? Por exemplo, alguém bebe para cometer um atropelamento, alguém bebe para tomar coragem e roubar ou furtar. Então, quando a pessoa se embriaga com a finalidade de cometer um crime, aquilo é agravado. Existe até o agravante de pena. Então, isso não serve. Não é aceitável, né, que alguém vá participar de uma entrevista e beba, né, e tome bebidas alcoólicas, né, como se você fosse apresentar aí o programa e você antes bebesse, né. Então, é claro que é totalmente inaceitável uma prática desse tipo, né. Acho que qualquer pessoa que vai, ainda mais participar de um programa ao vivo ou mesmo gravado, a pessoa não pode beber, né? Então, essa justificativa não vale, né? Deve servir para agravar. Ele estava participando de um programa e bebendo ao mesmo tempo, ou bebeu antes de participar do programa, então ele estava com aquela intenção, né, de praticar o crime durante o programa, e ele se preparou para aquilo. Então, agora, é claro que o arrependimento ele pode também atenuar por ele depois ter se retratado, mas também só se retratou diante da enorme repercussão, né? Depois que os meios de comunicação o procuraram. Então, não foi um arrependimento eficaz, como exige a legislação, para que a pessoa não seja punida. Então, nesse caso, cabe sim uma punição diante da apologia ao nazismo que ele fez. E espero também que os patrocinadores possam punir esse veículo. E nós temos outras notícias, né? Na Jovem Pan, ontem também, um comentarista bolsonarista, que estava lá defendendo o governo Bolsonaro, fez também um gesto nazista que gerou a repulsa do apresentador do programa naquele momento. Então, infelizmente, nós estamos diariamente convivendo com esses episódios e o bolsonarismo tem dado apoio e vazão a esse tipo de atitude.
Exato, o bolsonarismo também, que, enfim, a gente faz lembrar o caso do Moise Kabagambe, né, do congolês, que foi brutalmente assassinado a pauladas no Rio de Janeiro. A família, familiares do Moise estiveram ontem na audiência da Comissão de Direitos Humanos do Senado, que tem por objetivo exatamente debater o caso dele, a situação dos refugiados no Brasil. E esses familiares, né, Ariel, falaram o seguinte, que há proteção a envolvidos no assassinato do Moise. Eles acham que tem mais gente aí que está sendo protegida, que está envolvida nesse crime. E também o tio dele, o Yannick Kamanda, disse o seguinte, que afirmou que o vídeo que comprova as agressões contra o congolês foi editado depois de ter sido retirado o sigilo das imagens. Ele disse que tinha mais pessoas envolvidas, tanto na agressão como na omissão de socorro. Os familiares estão aí se sentindo bastante inseguros e eu quero que você fale sobre essa retirada do sigilo das imagens. Como é que você está interpretando essa retirada, assim como os familiares? Está estranha essa história, Ariel? Sim, Marilu, precisa ter uma perícia especializada, de preferência com um perito que não seja envolvido com a polícia carioca, um perito independente, designado por entidades de direitos humanos ou pela própria Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que possa fazer uma análise adequada dessas imagens, verificar se foram editadas, verificar as imagens completas. Infelizmente, a polícia carioca, ela tem uma fama também de corrupção, de envolvimento com as milícias, ou de envolvimento também com o tráfico de drogas. Então, nós temos aí uma grande dificuldade de investigação de casos assim, né? Sempre pairam dúvidas sobre a isenção, a imparcialidade, né? Ainda mais porque o quiosque ali era chefiado por um policial militar. Então, nós tivemos depois policiais militares ameaçando a família do Moise, tentando coagir. E isso tem a ver com essa ascensão do neonazismo. Nós temos uma ascensão da intolerância, uma ascensão do ódio, uma ascensão do racismo, porque na mesma semana um sargento da Marinha, que está sendo protegido pela Marinha, ele matou um vizinho negro, né? E dizendo que aquele vizinho seria um assaltante, morava no mesmo condomínio, o cara estava chegando do trabalho, chegando cansado para ficar com a sua família na sua casa, quando foi assassinado pelo vizinho que sequer se desculpou, que sequer tentou socorrer. Então, nós vemos o caso do Moise da mesma forma, né? Ele foi ali linchado, né? Foi ali destruído no meio de várias pessoas que se omitiram naquela situação, né? Porque por ser negro também, então nós temos esse componente racial. Provavelmente, se fosse um branco, outras pessoas interfeririam, mas como se tratava do negro, então as pessoas provavelmente pensavam que era um linchamento de um criminoso. Então, porque existe um racismo, uma discriminação terrível no nosso país. Então, todas as pessoas que se omitiram também deveriam ser punidas. Nós temos o crime de omissão de socorro. As pessoas que viram aquilo precisam ser identificadas, precisam ser punidas também criminalmente, além dos próprios autores do crime. Nós precisamos de investigações e punições exemplares nesse tipo de situação, que também mostra, né, o quanto os refugiados, os imigrantes, não são tratados adequadamente no nosso país. Então, nós precisamos de uma política efetiva voltada aos refugiados, aos imigrantes e também do enfrentamento ao racismo, muito diferentemente do que esse governo tem feito. Tem tirado recursos das áreas de enfrentamento ao racismo, acabou com o Ministério da Igualdade Racial, não tem uma política para refugiados e para imigrantes. Então, tudo isso tem relação também com o desgoverno que nós temos aí. Ariel, a gente agradece aqui muito a sua participação, sempre tão qualificada, viu? Um forte abraço para você e até a próxima. Eu que agradeço, Marilu, abraço a você e a todos os telespectadores e ouvintes.
Obrigada, até mais. Falamos aqui com Ariel de Castro Alves, advogado, especialista em direitos humanos pela PUC de São Paulo, presidente do Grupo Tortura Nunca Mais e membro do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.